nossas regras da nomenclatura de cadeias de hidrocarbonetos ramificados. Localize e determine a cadeia principal. Depois, numere a cadeia principal. Decidido por qual extremidade você vai começar a numeração. Se a cadeia for insaturada, ou seja, tiver dupla ou tripla ligação, da extremidade mais próxima dá-se a insaturação. Se essa cadeia não tiver dupla nem tripla, ou for somente ligações simples, da extremidade mais próxima da ramificação. E se tiver mais de uma ramificação, eu vou considerar da mais próxima da menor ramificação. A terceira, escrever primeiro o nome das ramificações, indicando em qual número, qual posição, qual carbono está. Então, você vai colocar o número e o nome da ramificação, separado por hífen. Se tiver mais de um grupo ou mais uma ramificação, você vai botar eles em ordem alfabética. Se tiver mais de uma ramificação igual, você vai uni-los usando os prefixos di, tri, tetra, colocando a numeração também. Finalmente, escreva o hidrocarboneto da cadeia principal, final. Então, primeiro as ramificações e depois o nome da cadeia principal. Ramificações, se tiver mais de uma, em ordem alfabética. E, por último, o nome da cadeia principal, como no exemplo aqui. Numerei da extremidade mais próxima da ramificação, não tem saturação, é uma cadeia saturada, mas tem ramificação. Então, numerei da extremidade mais próxima da ramificação, dei o nome da ramificação, indicando em que carbono ela está, 2 carbonos. No segundo carbono, radical metil. E depois da cadeia principal, 5 carbonos, pente, só ligações simples, pentano, ok? Nossas regras de nomenclatura, no exemplo 2, então determina a cadeia principal, é uma cadeia saturada, então eu escolho a extremidade mais próxima da ramificação, então é da esquerda, da esquerda para a direita, indico onde está a ramificação, então está no carbono 3 e o nome da ramificação metil, e depois da cadeia principal, 6 carbonos, hexa, ligações simples, AN é a terminação da função hidrocarboneto CO. Então, eu tenho 3-metil-hexano. No exemplo 3, a cadeia principal é essa destacada em azul, a sequência com o maior número de carbonos. Eu escolho a extremidade mais próxima, que no caso aqui tanto faz, a ramificação está no meio. Coloco aonde está, em que carbono, então no carbono 3. O nome desse radical, no caso é o metil, e depois o nome da cadeia principal, que tem 5 carbonos, pente, e somente ligações simples, pentano, porque é a terminação O do hidrocarboneto. No exemplo 4, eu tenho mais de um radical. Então, eu vou indicar, eu tenho 2 numerações, então, determinei a cadeia principal. Depois, eu comecei a numerar da extremidade mais próxima das ramificações, da forma que eu obtenha as menores numerações para ambas as ramificações. Indico onde está, então, no carbono 2 e 3. São 2 radicais e são iguais, então, dimetil. E depois a cadeia principal, pente, 5 carbonos, ligações simples, a terminação O, pentano. Continuando as nossas regras de nomenclatura, tem um exemplo 5, onde eu tenho no mesmo carbono a ramificação. Então, mesmo que seja no mesmo carbono, eu tenho que repetir a numeração. Então, escolhi determinei a cadeia principal, essa que está destacada em azul, numerei da extremidade mais próxima das ramificações e vou indicar as ramificações. Então, 2,2 de metil, porque são 2 metil, e depois a cadeia principal. Pente, porque são 5 carbonos, ligações simples AN e a terminação O. Então, 2,2 de metilpentano. No exemplo 3, eu tenho 3 ramificações iguais. Eu escolho a cadeia principal, que é essa destacada em azul.
Depois eu determino. Tudo que ficou fora dessa cadeia são as ramificações. Então, eu numero a extremidade mais próxima para obter os menores números para as ramificações. Indico em quais carbonos estão. Então, eu tenho duas vezes no 2, então 2,2,3, porque são 3, metil, são 3 radicais iguais, 3 metil, então é trimetil, e depois a cadeia principal, pente, ligações simples, an e a terminação o, pentano. No exemplo 7, eu tenho que escolher a cadeia principal, a sequência maior número de carbonos. Nesse caso, vou numerar da extremidade mais próxima da ramificação, que nesse caso, tanto faz a ordem que eu começar a numerar. Aí eu vou colocar 2 radicais. Vou indicar o no do carbono 2 e no carbono 3, dimetil, os radicais. Depois a cadeia principal, 4 carbonos é but, só tenho ligações simples, an, e a terminação o. Então, 12,3 dimetil, butano. No exemplo 8, eu vou escolher, determinar a sequência com o maior número de carbonos. Então, essa destacada em azul é a sequência com o maior número de carbonos. Depois, eu vou numerar da extremidade mais próxima da insaturação, mas eu tenho duas insaturações. Então, eu vou escolher a extremidade mais próxima da insaturação menor. O que é insaturação menor? Que tem menos carbonos. Eu vou começar a numerar da extremidade mais próxima dele. Numerei a cadeia principal, aí eu vou indicar o nome dos radicais. Eu vou colocá-los em ordem alfabética. Então, vem primeiro o etil. Então, ele está no carbono 5. 5 etil. E depois o radical metil, que está no terceiro carbono. Então, 5 etil, 3 metil e a cadeia principal, 8 carbonos oct, só ligações simples an e a terminação o, octano. Ok? No exemplo 9, então eu vou escolher a sequência com o maior número de carbonos. Lembrando que eu vou usar os prefixos de tri, tetra, penta, indicando quando tiver mais de um radical igual. E eu vou levar em consideração na nomenclatura o nome do radical e não sua quantidade. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou escolher a sequência com o número de carbonos, a cadeia principal, que é essa de destaque em azul. Depois, eu vou numerar da extremidade mais próxima do radical menor, aquele que tem menos carbonos. Então, vai ser aqui de baixo lá para cima. Depois que eu numerei a cadeia principal, eu vou dar o nome dos radicais, lembrando que são radicais diferentes, então eu vou colocá-los em ordem alfabética. Então, primeiro é o etil, ele está no carbono 5. Então, eu tenho no 5 o radical etil e também tenho no 5 o radical isopropil. Ok? Isopropil. E depois o radical no carbono, tenho 12 radicais metil, um no carbono 3 e no carbono 4 de metil. Observe que eu destaquei as letrinhas para determinar a ordem alfabética para vocês não se atrapalharem. Então, o metil é o radical, o di indica a quantidade. Apesar disso, ele não vem no início. Na ordem alfabética, ele é o M, o metil. Então, o etil vem primeiro, depois o isopropil e depois o metil. No caso, como são dois, no carbono 3 e no carbono 4, dimetil. E, por fim, eu coloco o nome da cadeia principal. 8 carbonos oct, ligações simples an e a terminação o, octano. No exemplo 10, eu tenho que numerar a cadeia da extremidade. Opa, eu tenho aqui uma insaturação. Então, eu tenho que observar que essa insaturação tem que fazer parte da cadeia principal. Então, eu escolhi a sequência, o meu número de carbonos e que contempla a insaturação. Vejam que é destacada em azul. Depois eu faço a numeração. Aí eu já, primeiramente, levo em consideração a insaturação.
e depois a ramificação. Então, eu vou começar da extremidade mais próxima da insaturação. Então, vejo que eu comecei ali da direita para a esquerda. Então, eu vou colocar o nome do radical no carbono 3, o metil. Aí, eu tenho 4 carbonos but, eu tenho a ligação em saturação. Então, eu tenho que determinar aonde está. Então, eu tenho que colocar a numeração da insaturação. Então, no caso, é o but, 4 carbonos, 1. A insaturação está entre o número 1 e o 2, eu sempre coloco o menor número, como eu tinha falado já para vocês. 1 e em da dupla e a terminação O. Ou você pode botar entre a palavra numeração no final. Buteno 1 ou but1eno. Exemplo 11, então eu determinei a cadeia principal, vejo que ela contempla a insaturação. Depois eu vou começar a numerar da extremidade mais próxima da insaturação, no caso aqui da direita para a esquerda. Vou colocar o nome do radical e indicar em que carbono ele está. Então, 3-metil, radical metil. Depois a cadeia principal, 5 carbonos, pente. Tem a dupla. Onde está a dupla? Entre 1 e o 2 eu coloco o número menor, no caso 1. Em da dupla e a terminação O. Então, fica 3-metil, pente, 1-eno. No exemplo 12, eu vou escolher a sequência, o número de carbonos, a cadeia principal, essa que está de azul, e a numeração da cadeia principal vai se dar da extremidade mais próxima da insaturação, que no caso aqui é a tripla ligação. Numera a cadeia principal, então, da esquerda para a direita. Indico em que carbono está o radical, no caso, no carbono 5, o radical metil. Depois eu dou o nome da cadeia principal, 6 carbono X. Tem uma tripla, ela está entre o 2 e o 3, então eu coloco o número menor 2. In da tripla ligação e a terminação O. Então, 5-metil X, 2-ino. Lembrando que a gente pode botar também a numeração no final, não tem problema. 13, exemplo 13. Então, eu escolho a cadeia principal, que essa está em azul. Numero da extremidade mais próxima da insaturação. Então, vai ser da direita para a esquerda. Dou o nome dos radicais. Eu tenho 2 radicais iguais. Indico onde eles estão. No carbono 3 e no carbono 4 de metil, que são 2 radicais metil. Depois, o nome da cadeia principal. 5 carbonos pente. Coloca a numeração. A insaturação está entre o número 1 e o 2. Eu coloco o número menor, no caso 1. Da dupla em e a terminação O. Então, vai ficar 3,4 de metil pente 1-eno. No exemplo 14, eu tenho que determinar a cadeia principal que contempla a insaturação. Depois, eu vou começar a numerar da extremidade mais próxima dessa insaturação, no caso aqui da esquerda para a direita. Coloco o nome dos radicais, das ramificações. Então, eu tenho no carbono 4 e no carbono 5 o dimetil, porque são 2 vezes o metil, então dimetil. Aí, na cadeia principal, 6 carbonos X. A insaturação está entre o carbono 2 e 3, eu coloco o número menor 2. É uma tripla ligação, então, in e a terminação O. Então, eu tenho 4,5 de metil X, 2-ino. E no exemplo 15, eu tenho, olha, veja bem que eu tenho que contemplar a insaturação. Então, a cadeia principal, essa de azul em destaque. Eu começo a numerar da extremidade mais próxima da insaturação, ou seja, lá de cima. E depois dou o nome dos radicais. Indico em que carbono estão. Então, eu tenho a numeração. No carbono 2 e no carbono 3, eu tenho dimetil. E depois a cadeia principal, 5 carbonos é pente. Indico aonde está a insaturação entre o carbono 1 e 2, número 1, menor. Sempre colocar o menor número. Então, vai ser 1. A insaturação é uma dupla, então é em e a terminação O da função do hidrocarboneto. Então, vai ficar 2,3 de metil pente 1-eno.
As orgânicas são identificadas de acordo com a forma estrutural dos átomos, como eles estão ligados entre si. Então, eu tenho hidrocarbonetos quando eu tiver apenas átomos de carbono e hidrogênio. Haleto orgânico, quando eu tiver os átomos dos halogênios ligados às cadeias carbônicas. Os halogênios, flúor, cloro, bromo ou iodo ligado às cadeias carbônicas. O álcool, quando eu tiver hidroxila ligada a carbono saturado. O aldeído, quando eu tiver a carbonila, que é o C-O ligado ao carbono primário. Acetona, quando eu tiver C-O, que é a carbonila ligado a carbono secundário ou entre átomos de carbono. O ácido carboxílico, quando eu tiver o grupo carbonilo, que é o C-O, ligado à hidroxila, que é o OH. O éster é derivado do ácido carboxílico pela substituição do hidrogênio da hidroxila por átomos de carbono. O éter é o heterogêneo, perdão, o heteroátomo, ou seja, o oxigênio entre átomos de carbono. A amina é derivada da amônia, que é o NH3, com a substituição do NH3 por átomos de carbono. Pode ser a substituição de um, de dois ou dos três átomos de hidrogênio por cadeias carbônicas, por átomos de carbono. A amida é derivado do ácido carboxílico quando eu substituo o grupo OH, hidroxila, pela amônia. Então, eu vou substituir o OH e vou obter o NH2, que pode estar ligado também a outros átomos de carbono. E o nitrocomposto, quando eu tiver o grupo nitro, o NO2, ligado à cadeia carbônica, eu tenho a função nitrocomposto. Então, essas são as principais funções que a gente vai estudar uma a uma com relação às suas nomenclaturas.